falou sobre um jogador africano, um atacante africano que está na mira do Flamengo. A gente vai trazer aqui esse nome para saber se vocês, torcedores, aprovam. E o Flamengo vendendo 50% de um volante e ganhando mais dinheiro. É isso mesmo. Que volante é esse? Já eu vou contar para vocês também. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Flamengo ganhando dinheiro com venda de 50% de um volante. Você lembra do Igor Jesus? Volante, categoria de base, fez bons jogos nos tempos do Tite, mas de uma hora para outra caiu de moral com o Tite, não foi mais utilizado, foi vendido para o Estrela Amadora de Portugal. Pois é, sabe o que aconteceu? Ele foi vendido pelo Flamengo em agosto, hein? Ou seja, meses atrás. Sabe o que aconteceu? O Los Angeles Galaxy, time da MLS, acertou a compra de Igor Jesus junto ao Estrela Amadora de Portugal. O time da MLS vai pagar 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos do volante. O Flamengo era dono ainda de 50%, Estrela Amadora comprou 50%, o Flamengo manteve 50%. O Flamengo era dono de 50% e vai receber metade desse valor, ou seja, em torno de 12,5 milhões de reais. O Estrela Amadora, dono de 50%, vendeu 40% e vai manter 10% de Igor Jesus. Ou seja, vamos lá, o Fla, em agosto, tinha vendido 50% de Igor Jesus para o Estrela Amadora por 2 milhões de euros, em torno de 12 milhões e meio de reais. Ao todo, Igor Jesus renderá ao Flamengo, nessa história toda, 25 milhões de reais na conta do Flamengo. O Flamengo sabe fazer dinheiro e vários jogadores saem do Flamengo com esse modelo de negociação. Daniel Cabral está em Portugal também, assim, o Flamengo ainda é dono do percentual dele. O atacante André Luiz, tem vários outros jogadores, o zagueiro Gabriel Noga, vários outros. Então, é um modelo de negociação que dá muito certo, porque o Flamengo, ele revela muitos jogadores. Jogadores que não têm espaço no time profissional, por motivos óbvios, mas que têm potencial e podem render em outros mercados e rendem, sobretudo, no futebol português, porque lá é mais fácil a adaptação por conta da língua, enfim, o futebol português é um bom destino para jogadores como o Igor Jesus, jogadores que se destacam e, com isso, são vendidos, negociados para um clube português. Vamos agora falar da entrevista coletiva de José Boto. Tem muita coisa nessa entrevista coletiva, muita informação. Ele falou muito bem, gente, ele falou muito bem. Eu tive uma sensação muito boa na entrevista coletiva dele, uma energia boa, porque ele chegou sabendo do desafio que ele vai ter pela frente. É o maior desafio da carreira dele, sem sombra de dúvidas, isso aí, ele mesmo sabe disso. Sabe por quê? Nos outros lugares que passou, embora a cobrança tivesse sido grande, como foi no Benfica, no Shakhtar, lá ele não era o principal homem do departamento de futebol. Aqui no Flamengo ele vai ser o principal homem. É ele que vai tomar todas as decisões. É ele que vai ser o responsável por blindar o departamento de futebol do Flamengo. E já nessa primeira entrevista coletiva, ele já teve que descascar o primeiro abacaxi, que foi a situação do Davi Luiz, que vocês sabem muito bem. E ele disse, abre aspas, rebatendo o ex-zagueiro do Flamengo: conheço as pessoas que lidam com o Davi há muitos anos. Eu estava na Croácia, eles pediram para que eu comunicasse assim que tivesse uma posição. Assim que me reuni com o Felipe Luiz, comuniquei pela manhã muito cedo às pessoas competentes. Desejo boa sorte ao Davi, é um excelente atleta e ser humano, que seja muito feliz. É aquilo. O Davi Luiz, ele foi comunicado de maneira profissional através dos empresários. Se os empresários falaram ou não para o Davi Luiz, é uma outra história. Mas eu sabia que o Flamengo jamais ia dar esse mole de primeiro postar em rede social antes de comunicar o Davi Luiz. Eu acho que foi muito mais um erro de comunicação por parte ali das pessoas envolvidas no processo. Se eu fosse presidente do Flamengo, eu ligaria diretamente para o Davi Luiz? Sim. É obrigado a fazer isso? Não. O Flamengo hoje é muito mais profissional? Sim. Tanto é que entrou em contato com o empresário do atleta. Ah, mas poderia ligar para o jogador. Gente, eu vou dar um exemplo aqui, no Botafogo, no rival aqui do Flamengo.
O técnico Arthur Jorge tem uma relação maravilhosa com todo mundo do Botafogo. Quem comunicou ao Botafogo que o Arthur Jorge vai aceitar a proposta do Catar foi o empresário. O Arthur Jorge em nenhum momento pegou o celular e ligou, porque os empresários trabalham para as pessoas. Se eu tiver que ligar e receber ligação, por que eu vou ter um empresário? Fala para mim. Ou vocês acham que o empresário trabalha de graça? Não, o jogador ele paga, o técnico ele paga. Então, é assim que funciona. José Boto também falou sobre a manutenção do Felipe Luiz e disse o seguinte: a escolha foi de minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Sou pioneiro, eu e uma equipe que trabalhava comigo no Shakhtar, de uma coisa chamada Scout de Treinadores. Tínhamos uma linha definida de como queríamos jogar. O dono do clube exigia. Contratávamos treinadores que respeitavam esse DNA e criamos um Scout de Treinadores, uma lista com esse DNA. O Felipe foi uma escolha minha, e se falhar, a culpa é minha. Isso é profissionalização. É fácil mudar o treinador 11 vezes e ninguém ter culpa disso, disse o Boto, e ele acrescentou sobre esse assunto: se o Felipe falhar, o culpado serei eu. Toda a gente do clube vai ter que trabalhar como nós queremos. Quem não trabalhar como queremos, sai. Depois, se as coisas forem mal, o responsável sou eu. Tive carta branca do BAP para que, se achasse que deveria mudar o treinador, mudava. Analisei, vi muita coisa que gostei do Felipe Luiz, vi uma entrevista. Depois, o contato diário tem confirmado isso. É algo que posso me orgulhar. Nos jogadores nós falhamos, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores normalmente não erram. O Felipe vai ser um treinador top mundial. Lancei treinadores como Luiz Castro, como De Zerbi, que é o italiano que está no Olympique de Marseille, e o Felipe está na linha deles. Olha. E o José Boto falou também sobre o atacante Lassina Traoré, ou Traoré, como você quiser pronunciar, você tem esse direito. Atacante do Shakhtar. Vamos lá. É um jogador que conheço muito bem. Quando estava no Shakhtar, compramos do Ajax com 18 anos por 10 milhões de euros. Quase 65 milhões de reais. É um jogador em que pensamos e está em análise, como muitos outros. A posição de centroavante é a mais prioritária e não queremos falhar. Queremos encontrar o perfil que interessa ao treinador e ao Flamengo. Pode ser um nome conhecido, mas pode ser menos conhecido. Normalmente os nomes conhecidos são para agradar a torcida. Queremos alguém com rendimento. Lembrando, o Firmino é um desses nomes e a gente vem mencionando isso, informando isso já há alguns dias. A partir do dia 18, ele continua aqui, a partir do dia 18 de dezembro, em que o BAP anunciou que eu seria o diretor de futebol, converso todos os dias com o Felipe Luiz. O elenco tem uma qualidade enorme, sabemos que temos que fazer alguns ajustes e serão feitos no tempo que nós achamos que será ideal para o Flamengo. Não para agradar a torcida e imprensa. Quero a torcida feliz em dezembro, não em janeiro. Ele também falou sobre vazamento de informações. Uma das coisas que discuti com o BAP é fechar o CT. Acabou a visita de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Sei que as pessoas gostam, mas isso vai acabar. Nas viagens também vai acabar, ir no mesmo avião ou no mesmo hotel, pessoas que não têm a ver com futebol. Foram as primeiras medidas que tomei. Só entra aqui quem tem a ver com futebol. Depois, se começar a vazar as coisas, só com as pessoas que estão aqui. Vamos averiguar. Rapaz. Brasileirão será prioridade, José Boto? Ele respondeu: dos lugares de onde vem, o campeonato é o mais importante, mais que a Copa. Talvez a Champions seja o mesmo nível, mas no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. Temos que ter um elenco e a mentalidade de que vamos para ganhar tudo. Se por um motivo tivermos que priorizar algo, vai ser sempre o Campeonato Brasileiro. Palmas para José Boto, é assim que funciona. Tá vendo, Marcos Braz? Tá vendo, Rodolfo Landim? Era só fazer o básico, feijão com arroz. Se tivesse feito o básico, feijão com arroz, talvez hoje o Flamengo fosse o atual campeão brasileiro. Mas não optaram dessa forma, priorizaram as Copas. Uma coisa que eu gostei também, tá? José Boto sozinho, sem aquele monte de papagaio lá, sabe? Papagaio de pirata, aparecendo. Era Rodolfo Landim, era o CEO, era isso, era aquilo, era todo mundo. Aí chegava lá, o José Boto falava, exemplo, aí alguém ia chegar lá: faço das palavras de José Boto as minhas. Era sempre esse discurso. Acabou. Quem tem que aparecer é a pessoa na apresentação. É isso. Óbvio que, eventualmente, em determinado momento, o presidente, no caso o BAP, pode aparecer para dar justificativas à torcida, não à imprensa. Mas gostei da apresentação.
E vocês, o que vocês acharam do José Boto? Eu gostei demais, chegou muito bem. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Então, eu tenho que botar isso daqui. O outro gozador diz assim: saudade das lives do RMP, estava até assistindo reprise para conseguir dormir. Tá bom. Rubens, você é um gozador. Como está demorando para carregar meu WhatsApp aqui? Mas enquanto isso, eu vou dando boa noite a todo mundo aqui. O McFarlane diz: gostei que o BAP não apareceu sentado ao lado do Boto na coletiva, com seus vices. CEO fazendo politicagem chata. Gostei que o Boto respondeu tudo muito direto, curto ao ponto, sem querer agradar. O McFarlane, o BAP nem poderia fazer isso, porque o BAP, embora já esteja diplomado presidente do Flamengo, a posse dele é no dia 1º. A posse dele é depois da manhã. Então, não seria de bom tom, vamos assim dizer, o BAP estar lá para falar. Eu achei até que o Flamengo, a diretoria do BAP, se antecipou, porque essa entrevista coletiva, no certo, deveria ser só depois da posse. Mas, nesse aspecto, na transição, eu acho que a turma do Landim abriu uma brechinha, né, já que eles estavam andando para a transição até agora, mas permitiram que o Boto usasse as instalações do Ninho do Urubu, sala de imprensa do Ninho do Urubu, para conversar com os jornalistas. Mas acho que o BAP não fazia sentido estar lá mesmo, não. Achei que foi ótimo. O BAP é outro que vocês não se preparem, porque vocês não vão ver em muitas entrevistas, não, hein? Não é estilo do BAP. O BAP, já falei isso para vocês, é irmão siamês do Landim, separado na época da eleição. Eles eram praticamente irmãos siameses até o momento em que o BAP percebeu que o Landim não ia apoiá-lo. Ele, BAP, não ia ser o candidato da situação como ele esperava que fosse. Aliás, as situações, as sucessões rubro-negras são todas um bando de traição, né? Se você lembrar, o Eduardo Bandeira de Mello foi o primeiro dessa turma a ser eleito presidente, numa situação toda especial, porque ia ser o Valim, aí o Valim não tinha título do Flamengo, não estava adimplente com o título do Flamengo há tempo suficiente para poder se candidatar, não foi. Aí encontraram o Bandeira como uma solução, e o Bandeira foi o presidente, com o compromisso de não concorrer à reeleição, apoiar o Valim na candidatura seguinte, depois de 3 anos. O que o Bandeira fez? Roeu a corda e ele se candidatou à reeleição, o que provocou, então, o rompimento, o primeiro grande rompimento da Chapa Azul. E, com isso, a Chapa Azul lançou o Valim como candidato contra o Bandeira. E o Valim perdeu. O Bandeira ganhou, até com uma certa folga. Mas aí os grupos se partiram decididamente, os grupos lá do original, Bandeira de um lado, Valim, BAP, os outros do outro. O Bandeira se elegeu e na terceira eleição já não era mais o Valim, o candidato, era o Landim, que aí ganhou a eleição contra o Ricardo Lomba. O Landim ganhou a eleição prometendo não se candidatar à reeleição. Landim, mais de uma vez, disse: sou contra a reeleição. O que aconteceu? Quando chegou ao fim o primeiro mandato de 3 anos, candidatou-se à reeleição e simplesmente cumpriu mais 3 anos de mandato. Lembrando que, quando o Landim assumiu, ele tinha o Rodrigo Dunche como vice e ele prometeu ao Rodrigo Dunche que não se candidataria à reeleição e apoiaria o Rodrigo Dunche. Traiu, roeu a corda também. Se candidatou e deixou o Rodrigo Dunche mais 3 anos como possível candidato da situação. O BAP, por sua vez, como era irmão siamês do Landim, contava que ele fosse seu ungido, o cara da situação. Só que, naquela briga de BAP e Marcos Braz, uma briga quase que fratricida, o BAP perdeu. O Landim ficou do lado do Marcos Braz. Aliás, acho que começou a perder a eleição ali, na hora em que ele resolveu ficar ao lado do Marcos Braz incondicionalmente. O Marcos Braz, obviamente, já estava mais sujo que pau de galinheiro,
com todas as histórias mal contadas, com as dificuldades de relacionamento, com o problema da briga no shopping, que ele mentiu descaradamente, foi desmentido depois pelo vídeo. Enfim, Landim ficou grudado no Brás e ali ele começou a perder a eleição, porque o BAP percebeu que ele ia ser caroneado pelo Dunche, que, por sua vez, já tinha sido caroneado uma vez. Então, essas eleições do Flamengo são um antro de traições, é impressionante. Esse grupo já se partiu, repartiu, tripartiu, e agora o grupo que vai assumir, que é o grupo do BAP, liderado pelo BAP, é um grupo que tem, ainda assim, uma boa parte da famosa chapa azul, aquela que lá início, depois da Patrícia Amorim, apoiou a candidatura do Eduardo Bandeira de Mello por ser o melhor cara disponível na época. Mas eu acho que essas amizades aí de Landim, de BAP, de Bandeira, esquece. Isso tudo já... Cada um está de um lado, cada um fala cobras e lagartos do outro. Isso aí, minha gente. Então, agora consegui botar no ar a chamada do Twitter. Tem uma enquete lá. Tem uma enquete que diz o seguinte: qual é o título que você quer que o Flamengo ganhe em 2025? Mundial, Brasileiro, Libertadores ou Copa do Brasil? Claro que está ganhando o Mundial, mas eu quero que vocês votem com os pés no chão. Se for só para... o Mundial, todo mundo quer o Mundial. Mas qual é o título que você acha que o Flamengo tem mais chance de ganhar? O seu voto deve ser consciente. Por exemplo, o Mundial, eu acho que é do cacete, mas é um voto jogado fora. Porque dificilmente o Flamengo ganhará o Mundial contra os principais times europeus. É um desejo? Ok, legal. Mas um desejo mais palpável talvez sejam Brasileiro e Libertadores. Eu gostaria que vocês levassem isso em consideração na hora de votar. Porque senão todo mundo vai dizer Mundial, Mundial, Mundial. O Flamengo tem chance de real, na real, no Mundial? Ou é um sonho delirante? Então, diante de uma coisa ser um sonho delirante e as outras serem mais palpáveis, mais possíveis, eu gostaria que vocês escolhessem pensando nessas coisas também. Legal? Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui batendo papo com vocês. Vamos, então, continuar a conversar aqui sobre, principalmente, a entrevista do Boto e outras coisas mais que estão acontecendo já no Flamengo, né? Muita especulação, a gente sabe que essa época do ano é uma época terrível, aparece tudo quanto é jogador possível e imaginário, depois você vai descobrir que nem sequer houve negociação, mas o agente soltou um balão de ensaio, muita gente vai atrás. O Silvio Lins diz assim: boa noite, Renato, que saudade de você. Tem um monte de assunto para a gente, hein? Só não estou gostando muito de um monte de manchete para esse Boto. Manchete é para jogador, dirigente não convido. Ô, Silvio, tudo bem, mas o que acontece é o seguinte: esse cara é um cara que vai assumir um cargo de especial importância. E é um cara que muita gente, e aí eu me incluo, estávamos pedindo. Não o Zé Boto, mas há muitos anos a gente pede o quê? Profissionalismo no futebol do Flamengo. Coisa que com o mordedor de virilha não passava nem perto, né? Não passava nem perto. Então, chegou esse cara. Ele é bom, ele é ruim? Nós vamos ver agora no Flamengo. O histórico dele no futebol europeu é bom. Ele foi scouter durante muito tempo, mas já desde que foi para o Shakhtar Donetsk, ele está trabalhando como executivo do futebol. Então, ele merece um crédito. E merece, principalmente, que se conheçam as ideias dele, para a gente depois poder começar a cobrar se as coisas eventualmente não forem bem, né? Então, é por isso que eu acho que hoje, principalmente, ele está muito em foco. Velho Tricolor, boa noite, RMP. Voltou, feliz ano novo. Feliz ano novo para todos vocês que estão aqui comigo. Eu muito provavelmente não farei live amanhã é dia de Réveillon. Amanhã ninguém está também com saco de ver live, né? Todo mundo quer mais festejar com a família, ou ir para a festa, ou ir para a praia, tomar seu champanhe, estourar champanhe na praia. Fogo de artifício, nem pensar aqui, porque perto de cachorro, se soltar fogo de artifício, eu solto os cachorros em cima de você. Mas, enfim, quem vai para a praia vai ver os fogos de Copacabana e coisas do gênero. Então, fica já, desde então, o meu sincero desejo de feliz ano novo para todos vocês. Valeu? O Stefano Correia justamente pergunta: quais suas primeiras impressões nas falas do Boto? Uma coisa que parece que vai acontecer é que precisava acontecer as mudanças profundas no departamento de futebol. O que você acha? Pois eu também acho
que essas mudanças vão ser profundas e necessárias. A minha primeira impressão do Boto é boa. De uma maneira geral, eu gostei da entrevista dele. Só acho que ele contou uma mentirinha branca, vamos assim dizer, que era a mesma mentirinha branca que o BAP sustentava, dizendo que o Felipe Luiz só seria mantido se o Boto o aprovasse. Ele disse hoje, inclusive, que ele tinha carta branca para escolher outro técnico, se quisesse. Acho que isso aí é meio... Ele tinha uma carta cinza, vamos assim dizer. Porque o BAP não é maluco de chegar e dizer, escolhe aí qualquer técnico, não precisa ser o Felipe Luiz. Porra, ele ia ser trucidado pela torcida no primeiro semestre. Então, eu acho que foi uma coisa tipo assim, olha, você vai ser o diretor técnico, mas nós estamos com um jovem promissor aqui que está começando muito bem. Eu queria que você desse uma olhada nele, conversasse com ele. Ele é quase que um treinador europeu, porque ele fez a carreira dele toda na Europa. Então, talvez seja uma boa a gente manter. E aí o Boto embarcou, tudo bem. Agora, dizer carta branca, que se ele quisesse, ele poderia chegar lá e disse, não, meu técnico é o Luiz Castro, por exemplo. Ele contou hoje que foi ele quem lançou o Luiz Castro. E não é à toa, o Luiz Castro está, nesse momento, no mercado. Então, ele poderia já chegar para o Flamengo e dizer, vamos levar o Luiz Castro. Não acredito que isso fosse possível. Acho que o BAP deu uma carta branca com algumas coisas escritas dentro. Tipo, olha, eu prefiro que seja o Felipe Luiz. Mas isso foi uma mentirinha branca, que eu acho que ele fez questão de contar, para validar a mentira branca também do BAP, de dizer que não, que quem escolheu foi o Felipe Luiz. Que quem escolheu o Felipe Luiz foi o Boto. Não foi. Não foi, claro que não foi. Ainda que tenha validado. O Edivaldo diz assim, gostei da entrevista, parabéns, Boto. Um forte abraço, Renato. Um abraço para você também, Edivaldo. Nobre Edivaldo, valeu. Rafael Tauan, Boto chegou mostrando que é diferente do mordedor de virilha. E que diferença, né? E que diferença. Aliás, uma das coisas que o Boto... O Walter Soares Júnior diz aqui, boa noite, Renato, saudade do amigo, estava torcendo para ter live hoje com a entrevista do Boto. Pois é, eu não quis fazer diretamente react na entrevista, porque essas entrevistas a gente nunca tem certeza se elas vão ser boas ou não, né? E aí, se eu faço um react e a entrevista é um porre, nós íamos ficar aqui perdendo um tempão para falar de um negócio chato. Eu preferi assistir a entrevista, assistir ao vivo, anotei algumas coisas que eu achei importantes, até já escrevi sobre ela no UOL. Quem for assinante do UOL pode ler minha coluna sobre isso. E aí, depois, agora, então, estou vindo aqui para conversar com vocês e botar os principais trechos da entrevista. Nós temos 2 superchats aqui. O primeiro é do Jorge Lasperg. Salve, Renato. Feliz ano novo. E esse caso da não renovação do Davi Luiz? Saiu chamuscado da sua passagem no Flamengo, que não foi lá grande coisa. Bom, vamos lá, Jorge. Eu discordo de você que não tenha sido lá grande coisa. Eu acho que a passagem do Davi Luiz foi boa, sim. O Davi Luiz foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Com o Dorival, ele era titular. Não dá para a gente dizer que foi uma passagem ruim. Não foi. E mais do que isso, eu acho que foi importante também, fora do gramado, com as conversas que ele manteve com o Rodinei, com o Wesley, com o Michael. Eu repito, eu não teria deixado o Davi Luiz sair do Flamengo. Eu teria mantido o Davi Luiz de alguma forma. Podia dizer, olha, Davi, você vai querer continuar jogando mesmo? Para jogar já está meio complicado. Você já não tem mais a mesma velocidade, você tem uma concorrência muito forte. Que tal mudar de função? Que tal passar a fazer parte do departamento de futebol e ser, de fato, um elo importante entre o elenco, o Felipe Luiz e o Boto? Mas isso me parece que o Boto não queria. O Boto foi talvez a primeira pergunta que fizeram para ele na coletiva, foi essa história do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz, todo mundo sabe, postou nas redes sociais dele um desabafo, elogiando muito o Flamengo, dizendo que o Flamengo tinha sido um grande acerto ter vindo para cá, falando das conquistas, dos bons momentos, de todo o gosto que ele teve de jogar pelo Flamengo, e lamentando-se apenas no final que ele não foi avisado de que não ia renovar o contrato com ele, que ele soube pelo Instagram do Flamengo. Parece
que a diretoria do Landim e o Marcos Braz, naturalmente, estavam acenando com uma renovação de mais um ano para o Davi Luiz como jogador, ainda como jogador. E por isso ele ficou decepcionado. O Boto, ao ser perguntado hoje, disse o seguinte: olha, eu conheço o Davi Luiz, trabalhei com ele no Benfica, é um ser humano espetacular, foi um jogador sensacional, eu desejo toda a sorte do mundo para ele. Mas ele foi avisado, deveria ter sido avisado pelos seus agentes. Porque eu, diz ele, falei com os agentes. Isso é uma coisa que vai ser muito, talvez, estilo do Boto. É uma coisa que a gente precisa se acostumar e, ao mesmo tempo, observar. Por que o executivo de futebol do Flamengo prefere, como ele disse, se relacionar com os agentes, com os empresários do jogador, e não com o jogador? Isso é uma coisa meio, para mim, um pouco impessoal demais. Eu acho que o mais correto nessa história toda deveria ter sido o Boto esperar o Davi Luiz chegar, sentar com ele e conversar. E tinha toda a liberdade para dizer: olha, Davi, a gente trabalhou junto no Benfica, sou teu fã, mas nesse momento, nos nossos planos atuais, não cabe a renovação. Mas tete a tete. Agora, ele dizer que ele falou com o executivo antes do posto do Davi, e o Davi, por sua vez, disse que não está atendendo nenhum dos empresários dele, que ele disse para os empresários que ele não quer conversa, que ele só quer conversa no ano que vem. Ficou, vamos assim dizer, uma saia justa desnecessária no ar. E eu fico me perguntando até que ponto essa postura de só conversar, ou preferir conversar com os agentes do que com os jogadores, é uma boa postura de um cara que vai mandar em todo o departamento de futebol. Eu continuo a achar que você tem que ter um meio termo aí. Em algum momento, você tem que conversar com o jogador. Claro que alguns jogadores até preferem a renovação. Não, trata com o meu agente. Ele conversa comigo, você conversa com ele. Ok. Mas tem horas que você tem que chamar o cara e dizer: vem cá, o que está havendo? É isso mesmo? Você não quer renovar? Porque essa tua pedida a gente não pode pagar. Ou então o que houve? Por que você está exigindo um contrato tão longo? Basta dizer o seguinte: a negociação do Gabriel com o Flamengo, que foi um caos, porque o Marcos Braz tratou com os agentes e com o próprio Gabriel e apertou a mão, estourou champanhe, brindaram, e depois, quando chegou no financeiro, no Landim, a coisa foi brecada, porque o Braz e o Spindel não tinham autoridade para selar, eles tinham autoridade para negociar. Diziam: olha, tudo bem, vamos levar a proposta ao financeiro e ao Landim. Mas aí preferiram fazer a papagaiada, dizer tudo fechado, tudo ótimo, tá? Deu no que deu. Então, pode ser que essa coisa que o Boto falou hoje também seja uma coisa mais radical e que não vai ser exatamente assim que ele vá proceder. Enfim, vamos esperar um pouco mais. Mas, de uma maneira geral, eu gostei da entrevista do Boto, repito, mas acho que essa história do Davi Luiz poderia ter sido evitada. E eu acho que o Davi Luiz merecia que fosse evitada. Davi Luiz está vivendo um momento de transição importante na carreira. Apenas 7 dias após sua saída do Flamengo, o zagueiro está muito próximo de realizar um sonho de infância: vestir a camisa do Corinthians. Para quem acompanhou a trajetória dele no Flamengo, fica evidente que a decisão de não renovar foi puramente estratégica. O clube entendeu que, diante do alto salário do jogador e da queda de sua relevância dentro do elenco, seria mais prudente buscar outros caminhos para o planejamento de 2025. E, por falar em planejamento, a torcida do Mengão espera que o próximo ano seja muito mais organizado. Apesar do título da Copa do Brasil conquistado em 2024, os erros da gestão anterior deixaram marcas que ainda são sentidas. Com a chegada de BAP como presidente e a contratação de José Boto como gerente esportivo, o clube começa a traçar novos rumos. Mas, enquanto o Flamengo se reorganiza, Davi Luiz aproveita para abrir um novo capítulo em sua trajetória. As negociações com o Corinthians já estão em andamento e, pelo que tudo indica, o jogador está bastante empolgado com a possibilidade. Ele já deu sinal positivo para defender o alvinegro, e o motivo vai além do profissional. Jogar no Corinthians é um sonho antigo para Davi Luiz. Em entrevistas passadas, ele já revelou que era torcedor do Timão na infância, e essa conexão emocional está pesando nas conversas.
A chegada de Davi Luiz seria uma solução para o Corinthians, que busca reforçar sua zaga há algum tempo. O clube vê no experiente jogador uma boa oportunidade de mercado, principalmente porque ele está sem contrato e, consequentemente, mais acessível financeiramente. Essa abordagem pragmática é o oposto de outra especulação que circulou recentemente, a contratação de Sérgio Ramos. O espanhol teria pedido salários exorbitantes, na casa dos 5 milhões de reais, um valor que, convenhamos, é inviável para qualquer clube brasileiro neste momento. Enquanto Ramos segue sem clube, Davi Luiz parece cada vez mais próximo de acertar com o Corinthians. O desfecho dessa negociação promete movimentar o mercado da bola e marcar uma nova etapa na carreira do zagueiro, que, aos 37 anos, continua buscando desafios e realizando sonhos. Será que essa união com o Corinthians renderá frutos no próximo ano? A resposta, como sempre, estará nos gramados.